Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos iguais a este. Hoje é dia de recebermos um dos especialistas do programa Casados à Primeira Vista, o Eduardo Turgal, que vem falar sobre o impacto que a personalidade tem nos relacionamentos e dar conselhos para que as relações encontrem um ponto de equilíbrio. Mas antes disso, fomos à conversa e quisemos saber qual será a receita para umas relações felizes. Vamos ver. Qual a receita para uma relação feliz? Primeiro de tudo, ao amor. Acho que é amor e confiança. Dar espaço e respeitar a pessoa. Se não respeitarem... Olha, a comunhão com Deus é a base para um relacionamento. Eu sou casado há 36 anos e posso testemunhar isso. Comunicação, saber ouvir um e ao outro. Acima de tudo tem que haver compreensão mútua, tem que haver cedências, tem que haver respeito e essencialmente inteligência de ambas as partes. O amor, a fidelidade, a cumplicidade, o respeito. Agora não há aquela pressa, não têm paciência para passar uma crise. Tem que haver amor dos dois lados. Não há casal nenhum que não tenha os seus problemas e resolverem-se, chegar ao entendimento e a coisa passa. Confiança, amor, claro, e interesses semelhantes. Ser tolerante, ser compreensivo e ver as razões do outro. Depois, companheirismo, amizade, respeito, parceria e fidelidade. Eduardo, as pessoas até sabem a receita, mas depois não sabem aplicá-la. São coisas diferentes, não é? A receita, muitas vezes, é compreender. Outra coisa é aplicar. Muitas vezes a receita é boa para as outras pessoas, não é? O mais importante neste processo é conseguirmos aplicar no nosso dia a dia, as nossas receitas. E as receitas que às vezes ouvimos de uma forma tão gratuita. E que impacto é que a personalidade pode ter numa relação? É muito importante. Nós, no nosso dia-a-dia, a personalidade é uma coisa muito inconsciente, na maior parte das vezes. E muitas vezes acabamos por criar várias dificuldades por não sabermos essas qualidades, não compreendemos esses defeitos. Muitas vezes colocamos na outra pessoa a responsabilidade de resolver coisas que são nossas e outras vezes também não conseguimos colocar a fronteira necessária daquilo que é importante para nós. Portanto, quando não sabemos quem somos, a outra pessoa, qualquer opinião que a outra pessoa tenha sobre nós acaba por ganhar uma importância muito maior do que aquela que é a nossa. E aí começamos a destruir-nos individualmente e quando nós estamos inteiros numa relação não conseguimos fazer um relacionamento equilibrado. Portanto, o que tu dizes é aquilo também que eu digo aqui diariamente, que o importante é nós conhecermos a nós. É essencial. Porque nós, ao conhecermos, temos capacidade para compreender melhor o outro e aceitar o outro como ele é. Acho que a grande questão de um relacionamento, aquilo que nós temos de estar presentes para um relacionamento funcionar, é que ele seja feito entre dois adultos. E a maior parte das vezes não é. Até porque a maior parte das questões que há entre casais é ou um ou os dois tomaram o partido de uma criança. Portanto, fazem birras, fazem exigências, fazem como se a outra pessoa fosse a responsável para que ele fosse feliz. Querem ter razão sempre. Querem ter razão. Portanto, são tudo comportamentos bastante infantis e quando isso acontece numa relação, depois acaba por essas pequenas coisas criarem as tais pedrinhas que depois complicam o funcionamento do dia-a-dia. E este Enneagrama, eu achei interessantíssimo o nome. O que é que isto mostra? O que é isto exatamente? Então, já vimos no programa, mas explica-nos como é que funciona. O Enneagrama das personalidades estuda 9 perfis de personalidade, 9 formas de pensar, de sentir, de agir e também, de alguma forma, antecipa aquilo que são comportamentos sob stress e sob segurança. E nos relacionamentos é muito frequente nós manifestarmos comportamentos sob stress. Ver a expressão de que eu estava fora de mim, não é? Portanto, esse comportamento significa comportamento desviante daquilo que é a minha personalidade de base, é um comportamento sobre stress e que, por norma, nos relacionamentos é muito frequente, porque os tais comportamentos infantis, de criança, nós buscamos esses refúgios, essas contrapartidas que muitas vezes inconscientes acabam por criar grandes mostras na relação. Pois a pessoa faz e depois, só depois de ter feito é que diz, ai meu Deus, o que é que eu fui fazer? E então este teu livro fala-nos sobre esse tema. Portanto, o livro está dividido em duas partes importantes. Como é que tu o utilizas? Como é que pões em prática? Então, este livro é totalmente prático. Uma primeira parte é a introdução dos 9 perfis, sobre, de alguma forma, nós conseguimos perceber cada um de nós, onde é que nos enquadramos, porque é que somos assim. Depois ajuda-nos a fazer uma coisa importante que é a construção do nosso Love Map,
quais são as pessoas que neste momento melhor nos fazem na nossa vida, do ponto de vista de relacionamentos, quais são as pessoas que, sem querer ou por querer, nós nos afastamos, e compreender como é que isso pode ser uma ferramenta importante para nós estarmos ou numa relação ou procurarmos uma nova relação. Depois, há um conjunto de exercícios práticos que nos afastam, de padrões de relacionamento, exatamente, que nos afastam de padrões de relacionamento que nós muitas vezes caímos sem perceber porquê, e o que é que nós podemos fazer para nos aproximar das relações que nós tanto precisamos. Aqui diz assim, por exemplo, o nome, não é? E principais características. Tu achas que a maioria das pessoas se conhece ao ponto de descrever aqui as características que têm? Não, por isso é que ao longo do livro também se faz essa explicando. reflexão. E esses nomes que aí estão são pessoas que estão à volta da pessoa. Okay? Para também perceber que tipo as de impacto... características dos outros. O que eu estava a perguntar era se tu achas, da tua experiência, que se as pessoas têm dificuldade ou não de serem honestos nas suas próprias características. Não, por dois motivos simples. Primeiro, porque criar uma imagem deles próprios demasiado, se calhar, ou elevada ou denegrida, que não os permite olhar com naturalidade. E depois porque, como não têm uma boa imagem sobre si próprio, não têm uma imagem clara, deixam que muitas vezes outras pessoas influenciem nesse sentido. Se eu tiver alguém que diga permanentemente tu és demasiado perfeccionista, às tantas, um pequeno comportamento que eu tenho, cá está o meu perfeccionismo. E se calhar essa é uma pequena particularidade que é da outra pessoa. Até porque muitas vezes as pessoas, quando falam connosco, falam mais sobre eles do que nós. Nós, quando estamos a falar do outro, estamos a falar da maneira como nós vimos o outro, não é? E por isso trazemos muitas vezes a nossa própria realidade para a conversa. É o nosso espelho. E há personalidades incompatíveis? Não. Há, de facto, pessoas que, numa determinada altura da nossa vida, podem trazer aspectos menos bons da nossa vivência. Se eu tive uma experiência, imaginemos uma relação mais controladora, onde tive uma pessoa que me controlou bastante, se calhar há perfis de personalidade, por a sua natureza e mais de exibir um certo controle, isso possa aumentar as minhas barreiras, criar mais defesas. É nesse sentido que pode ser uma personalidade que não é tão bem-vinda nesta fase da vida, não significa que não é compatível. E tens assim alguma receita, aqui no livro com certeza que dá receitas, porque o próprio livro diz, guia definitivo para amar. Portanto, o que é que destacas assim como um conselho que pudesses dar, entre os muitos que sabes? Acho que assim, se houver que é difícil dar mas se houver é estar permanentemente a observar-se a si próprio, a conhecer-se, a crescer, porque de facto quando nós estamos inteiros é muito mais fácil relacionar de uma forma inteira com outra pessoa. Mas há mais. É importante nós compreendermos que a pessoa que está do outro lado tem que ter uma visão do mundo semelhante também. Não podem ser de mundos muito distantes, porque muitas vezes essas distâncias acabam por ser trazer pequenos conflitos, depois não ligam, não é? Eu acho que há uma coisa fundamental também, que é as pessoas têm que compreender que no relacionamento tem que haver crises. Okay? Um casamento ou um relacionamento que dure muitos anos tem que ter passado por muitas crises. E as crises são momentos para renovar a relação. Porque crescimento. Senão estagna. Crescimento, sim. E as relações que estagnam, terminam. É sim, senhora. Muito bem. E este livro, para quem está à procura de um amor, também pode funcionar? Eu acho que é essencial. É essencial. Porque é muito importante a pessoa, quando entra numa relação, saber o que é que quer numa relação. O que é que quer mostrar de si na sua relação, como é que tipo de fronteiras é que quer criar na relação para que se sinta confortável e também compreendendo que há certas fronteiras que são móveis, que nós vamos ter que ceder para que a relação funcione. Só que se não tivermos a noção daquilo que é a nossa fronteira, dificilmente nós vamos criar esse limite. Então tem tendência a aceitar que a outra pessoa invada o seu mundo ou de alguma forma, uma forma reativa que tente controlar a outra pessoa e aí entramos novamente naquele comportamento infantil que não nos permite estar como adultos numa relação. Mas há pessoas que estão sempre a queixar da relação. Estão sempre a queixar da relação, mas continuam naquela relação. Não têm coragem de ir à procura. Porquê? Porque chegaram ali a um ponto de conforto, vamos lá, uma situação em que se sentem confortáveis e não querem sair daquilo, mesmo que seja mau. Todos os relacionamentos onde a pessoa está, há um ganho, há uma vantagem, mesmo que sejam relacionamentos até tóxicos, ok? E é fundamental que a pessoa entenda qual é o padrão de comportamento que ela procura. Por exemplo, aqui no livro falo sobre alguns padrões muito importantes, que se a pessoa não tem consciência que está nesse padrão de controle, ou de domínio, ou de força, se ele não compreende esse padrão, vai ser difícil sair dele, não é? Porque ele está dentro de uma roda, não consegue perceber que esse é o padrão que alimenta. Por isso, a gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem eu tive sempre o mesmo tipo de homem na minha vida. Está bem, mas o que é que aconteceu? Qual era a parte comum em todos esses relacionamentos? Era você, não é? Portanto, essa é a parte que tem que começar a observar. Porquê é que eu atraio
esse tipo de homens para a minha vida? Qual é que é o padrão que eu tenho para tentar resolver muitas vezes esses homens? E compreendendo esse padrão, começar a ganhar a coragem suficiente para acreditar em si, trabalhar em si e depois então estar pronta ou pronto para uma nova relação. Portanto, eu sei que fazes terapia, não é? Tens coaching. Tem coaching, mas até ajudar na mesma. E não notas que a maior dificuldade é quando se diz a uma pessoa mas quem tem que mudar é você? Então, quando a pessoa coloca na outra pessoa a responsabilidade de mudar, o que é que está a acontecer? Perdeu todo o controle na relação. Agora, a questão é essencial, e esse é um ponto importante que trazes, que é fundamental só olhar para si, qual é a parte de mim que tem que ajudar nesta relação. E se eu der o máximo de mim, na relação, e não para a outra pessoa, mas na relação, e não funcionar, é muito fácil sair. Porque eu acho que mereço mais, então vou à procura de uma relação que me preencha mais. Muito bom, meu querido. Foi tão bom ter-te aqui. Muito obrigada, Eduardo. Foi maravilhoso ter-te aqui. Um beijinho muito grande. Um beijinho. Beijinho. Já sabem, podem sempre recorrer ao Eduardo quando precisarem. E também este livro vai ajudar muito, portanto, não é? Este livro vai ser mesmo maravilhoso. Quando recorrem a mim, podem usar o livro. Isso mesmo. Mesmo quando recorrerem ao nosso querido especialista Eduardo, vocês podem comprar este livro porque vai-vos ensinar e muito. Beijinho, querido. Bom trabalho, beijinho muito grande.